Bíblica nessa quinta-feira, hoje dia 10 de outubro. Hora que é outubro? Dezembro. Estou atrasado, né? Dezembro, hora outubro. E eu vou iniciar aqui com uma oração. E logo na sequência o irmão Leandro vai estar trazendo 2 louvores. E a gente vai continuar fazendo o estudo da Bíblia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre evangelismo. Uma visão, digamos assim, não muito aprofundada, mas vamos destacar pontos importantes sobre evangelismo, sobre o envolvimento do discípulo de Cristo com o evangelismo. Eu também quero dar boa noite a você que nos acompanha aí em casa, está na nossa transmissão aí através do nosso Facebook. Nosso culto está sendo realizado tanto em forma presencial como online, né? A gente ainda não está com 100% da capacidade da igreja. O grupo de risco continua impedido de participar das nossas programações em virtude da pandemia. A igreja desde o início tem tomado essa posição, entendendo a responsabilidade social que a igreja tem perante a sociedade e também o amor ao próximo, né? Que é cuidar do nosso próximo, do outro. Então, diante do período de pandemia, a gente ainda continua com nossos cultos limitados, né? A capacidade do nosso templo limitada e também seguindo todos os critérios aí de higienização. E vamos orar para que tudo isso termine o mais rápido possível e logo a gente tenha de volta, né, a igreja com toda a sua capacidade, porque é muito bom, é muito maravilhoso a gente ver o templo lotado de discípulos, né, participando aqui desse momento de escola bíblica, como também do culto de celebração. Mas estamos também com o culto presencial. Aqueles que não fazem parte do grupo de risco e quiserem participar, vocês já podem vir participar das nossas programações presenciais, tá certo? Só basta você colocar seu nome aí na lista dos inscritos para a gente manter o controle do número de pessoas que vão participar. Outros avisos eu passo no fim do culto. Então vamos orar. Vamos ficar de pé nesse exato momento inicial para a gente fazer uma oração, pedir a bênção de Deus para essa escola bíblica e pedir para que Ele fale conosco nessa noite, que Ele nos ensine mais da Tua palavra, para que a gente possa crescer em Cristo. Oremos. Senhor Jesus, estamos aqui reunidos, meu Pai, no Teu templo, aqui nessa noite, e queremos Te honrar, Te glorificar, bendizer o Teu santo nome, porque Tu és um Deus justo, Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus maravilhoso, Pai. E nós estamos aqui para prestar o nosso culto, Senhor, a Ti, e render toda graça ao Senhor. Que possamos declarar nessa noite quão grande é o Senhor, quão maravilhoso, Deus, é a Tua palavra, quão maravilhoso, Deus, é a Tua bondade sobre as nossas vidas, as Tuas misericórdias, ó Pai, que se renovam a cada manhã. Ó Deus, não existe outro Deus além de Ti. Tu és o Deus único, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Tu és o Deus, ó Pai, que nos resgatou da morte, nos deu a vida eterna, através do sacrifício do Seu único Filho, Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar. E hoje nós podemos desfrutar da vida eterna, graças a esse sacrifício que foi feito, que foi pago ali na cruz, mesmo nós não sendo merecedores. Afinal de contas, a graça é um favor, ó Pai, merecido. Nós não merecemos, mas o Senhor teve compaixão, teve misericórdia de todos nós e nos salvou. Pai, queremos pedir a Tua bênção para essa escola bíblica. Queremos pedir que o Senhor esteja falando a nossos corações, que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, a nossa mente, o nosso ouvido, para que a gente possa compreender, ó Pai, a Tua palavra, o ensinamento dessa noite, possamos colocar em prática em nossas vidas. Esta é a minha oração no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Os irmãos podem assentar. Eu convido o irmão Leandro para trazer 2 louvores. Graças a Deus, igreja. Esse pedestre aqui não me ajuda muito.
estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Que bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Jesus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Amém, graças a Deus. Obrigado, irmão Leandro, por os louvores dessa noite. Hoje a gente vai dar continuidade a estudos da Bíblia, como nós fazemos toda quinta-feira. É um espaço que fica bem aberto para que vocês que estão aqui de forma presencial também possam participar, né? Quiserem falar, levantar a mão, contar uma experiência, um aprendizado, fazer uma pergunta, tirar dúvidas, fique à vontade, tá certo? A escola bíblica, o bom é isso, é que a gente pode juntos participar, discutir, conversar, o que não é possível fazer no culto de domingo, por exemplo, culto de celebração, nós temos a pregação, mas aí não pode interromper a pregação, mas agora aqui você pode sim levantar a sua mão e opinar, tá certo? Que a gente vai aprender juntos aqui. As últimas escolas bíblicas eu vim tratando o tema sobre envolvimento do cristão na política, né? Um assunto que sempre é polêmico tratar, principalmente nesse período que teve aí de campanha política, mas aí eu pude abordar algumas verdades acerca do comportamento de um cristão, como ele deve se envolver na política. Acredito que aqueles que participaram, que deixaram Deus, né, guiar seus corações, com certeza souberam se comportar. Alguns outros ainda estão precisando aprender, né, precisando aprender a ter domínio próprio,
que é fruto do Espírito Santo, segundo lá o livro de Gálatas, capítulo 5. Algumas pessoas ainda se deixam levar pelo velho homem, pelas paixões, né, pela idolatria, e infelizmente isso ainda existe, né? A gente pensa que isso existe lá do lado de fora do templo. Não, aqui dentro, né? Nós somos pessoas falhas. Aqui tem um escritor que ele já fala que a igreja é um grande hospital, não é verdade? Então, a gente somos pessoas falhas, mas Deus, quando vem na nossa vida, Ele nos transforma, né? Então a gente não pode continuar com aquela falha também todos os dias. Então todos os dias eu cometo aquele mesmo pecado, todos os anos, 2019, 2020, 2021, e aí vai aquele mesmo pecado. Aí você tem que prestar atenção no que é que está acontecendo, né? Precisa ser liberto, na verdade, se arrepender e se libertar do pecado. Também tratei na outra escola bíblica, deixa eu ver aqui. Primeiro foi o envolvimento do cristão na política, e sobre o Natal, né, a origem do Natal. Também foi uma escola bíblica muito legal, onde a gente pôde trazer alguns aspectos históricos de onde surgiu o Natal. O Natal é uma festa cristã ou é uma festa pagã? Se você perdeu, aí eu convido você a acessar. Já está no YouTube essa, Leandro? Já? Pronto, acessa lá o nosso canal no YouTube, PIB de Timbaúba, PIB de Timbaúba, é o nosso canal no YouTube, e você vai poder procurar lá o tema Natal, festa cristã ou pagã. E hoje nós vamos falar sobre evangelismo, e a gente tem muito sobre o que conversar sobre esse tema, que é um tema muito legal, um tema muito bom. Afinal de contas, uma igreja sem evangelizar, ela não é igreja. Não existe igreja sem evangelismo, certo? Não existe. Uma igreja que não evangeliza não é igreja. Nós somos chamados para proclamar a verdade, o evangelho. E então nós vamos falar um pouco sobre esse evangelho. Quem é que a gente está proclamando, né? Algumas estratégias evangelísticas que são utilizadas, algumas dicas também sobre evangelismo. Então nós vamos abordar essas coisas aqui a partir de agora. Mas em primeiro lugar, né, vamos partir aqui do ponto inicial, fazendo aqui algumas perguntas. Se eu te perguntar, você faz parte de uma igreja evangélica? O que é que você vai dizer? Sim ou não? Faz, Leandro? Faz parte de uma igreja evangélica? Uênia, Raíla, os irmãos lá atrás, todo mundo aqui é evangélico, amém? Faz parte de uma igreja evangélica. Você que nos assiste, você faz parte de uma igreja evangélica. Por que essa pergunta? Meus amados irmãos, infelizmente tem muitas igrejas que se dizem evangélica e não são. A palavra evangélica vem de evangelho, certo? A palavra evangélica vem de evangelho. E o que é o evangelho? Se eu perguntar para você, o que é o evangelho? O que é que você poderia me responder? Essa é a parte que vocês falam. Vocês me ajudam. Se eu perguntar para vocês o que é o evangelho, o que é que vocês poderiam dizer? Ela está assinando ali a Bíblia, a palavra de Deus, né? Falou, Leandro? A palavra de Deus, certo? O que é o evangelho? Vamos lá. Certo, a palavra de Deus é o evangelho, mas vamos tentar especificar mais o que é o evangelho. Vamos lá. Você que está em casa, comenta aí, tá certo? Comenta aí nos comentários. Eu não tenho como ler, mas vai comentando aí. Eu acho que evangelho é isso. Tenha medo de errar não, gente. A mensagem da cruz, certo, né? Mensagem que fala sobre, mensagem da cruz, fala sobre crucificação, né? Crucificar a carne, dizer não para o pecado, verdade, isso é evangelho. Eu estou fazendo essa pergunta, o que é o evangelho? Evangelho significa boas novas, né? A palavra evangelho significa anunciar boas novas. Que boas novas são essas, né? Naquele período ali onde estamos
no primeiro ano, zerado ali, Jesus nasceu, 0 ano, 1 ano depois de Cristo, e por aí vai. O período de Jesus Cristo, né? Temos o Velho Testamento, temos o Novo Testamento. Jesus vem ao mundo, né? No qual ele já tinha prometido lá no Velho Testamento, Deus já tinha falado que ia enviar um homem que ia salvar a humanidade. E aí Jesus veio ao mundo, morreu, ressuscitou e hoje vive, né? Ele cumpriu aí um plano, um propósito maior. E ele fez tudo isso para quê? Para que eu e você fôssemos salvos. Salvos de quê? Da ira de Deus. Salvos do pecado. Salvos do inferno. Então, Jesus, ele veio, tá certo? Viveu, morreu, ressuscitou para nos salvar de todas essas coisas que vocês abordaram aí. Então, isso é o Evangelho, a boa notícia. A boa notícia é que todos nós fomos salvos pela graça, né? Pela graça, não pelos meus próprios méritos. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, mas isso não salva, porque nós já cansamos de falar aqui, mas eu também não canso de repetir, que a salvação não é por obras, né? Não é por obras, é a graça de Deus. Não há nada que eu faça que eu possa ganhar a minha salvação pelos meus próprios méritos. Não há nada que eu faça. Eu posso ser a melhor pessoa do mundo, eu posso sair distribuindo cesta básica, posso ser uma pessoa rica e distribuir dinheiro, meus bens, enfim. Isso não salva. O que salva é a graça de Deus. Então, o Evangelho é o anúncio de boas novas, podemos dizer assim. Então, eu faço parte de uma igreja evangélica, eu faço parte de uma igreja que anuncia as boas novas. E as boas novas é que Jesus Cristo é o Salvador, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for através dEle. E isso requer o quê? Que você o aceite, que você deixe que Ele seja o Senhor da sua vida. E Jesus ser o Senhor da sua vida implica em que você vai ter que crucificar. Aí entra as outras coisas que você falaram. O que é o Evangelho? É crucificação, é a cruz. O Evangelho é a morte para você poder viver. O Evangelho é a perca para você poder ganhar. Isso é o Evangelho, é perder para ganhar, né? É morrer para viver, morrer para as coisas terrenas do mundo, os prazeres da carne, para a gente colher da santidade e da santificação. Então isso é o Evangelho. Então essa primeira pergunta, ela é importante porque quando eu perguntei, você faz parte de uma igreja evangélica? Hoje existem muitas igrejas que se dizem evangélicas, mas que não são. Existem muitas igrejas por aí, pastores, missionários, se intitulando de evangélicos, mas é uma igreja que ela não anuncia as boas novas, ela não está centrada na cruz, ela não está centrada em Cristo, ela está centrada nas coisas terrenas. Né? Então é me dar a minha bênção, você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo. O centro da mensagem de muitas igrejas que se dizem evangélicas é o homem, certo? Muitas igrejas evangélicas, o centro delas é o homem, é o bem do homem, e não a centralidade em Cristo. Então, uma igreja evangélica é uma igreja que anuncia as boas novas. A igreja que prega a palavra de Deus fielmente. A igreja evangélica, ela tem Cristo como o seu foco, e não o homem, não o humanismo, mas sim o cristianismo, é Cristo, ela fala sobre Cristo, certo? Então tem muitas igrejas evangélicas que não pregam o evangelho, só falam só sobre o homem. Entendido isso, vamos avançando aqui para a gente chegar mais nessa parte evangelística. E o evangelismo? O que é o evangelismo para vocês? O que é evangelizar? Agora que a gente entendeu que o evangelho é as boas novas. E o que é o evangelismo? Tem tudo a ver, né? Uma coisa está relacionada à outra, mas vamos lá tentar falar. Anunciar.
E por que nós temos que anunciar o Evangelho? Uma missão, né? Ide por todo mundo, pregai. Uma ordem, né? Missão, uma ordem. Isso aí. Então, o evangelismo, né? Nós temos que evangelizar porque nós estamos obedecendo uma ordem. Nós temos uma missão. Uma missão. Vamos lá a nossa Bíblia para entender essa missão. Aí no texto de Marcos, capítulo 16, versículo 15, é um texto muito conhecido, que a gente também chama, né, a Grande Comissão. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, versículo 15, diz assim, a minha Bíblia está na linguagem de hoje. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anuncie o Evangelho a todas as pessoas. Na minha diz vão, a de vocês diz ide, tem algum outro termo diferente? Vão de ide. Pregar o Evangelho, né, a todas as pessoas, a toda criatura, né, varia aí de linguagem para linguagem. Mas esse vão aí, realmente ele está dando uma ordem. Ei, ide, ei, vá. Vão vocês, Igreja Batista Timbaúba, vão, tá certo? Vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Vão, é uma ordem. Então eu preciso evangelizar, porque o evangelismo é uma ordem. E se Deus mandou, eu tenho que obedecer. Um discípulo, ele obedece o mestre. Certo? O discípulo, ele sempre obedece o mestre. Quando a gente fala em pecado, é interessante que a gente costuma falar que é pecado mentir, é pecado fofocar, é pecado ser corrupto, é pecado... são tantas coisas que são pecados. Mas... existem muitas pessoas que estão pecando porque não evangelizam. Já pensou? Que se você desobedece a uma ordem de Deus, você está pecando. Toda vida que a gente desobedece à Bíblia, nós estamos pecando. Então, um crente que não evangeliza, ele está pecando. Ele está desobedecendo uma ordem de Deus. E se a gente somos discípulos, e o discípulo imita o mestre, e o mestre evangelizou, o mestre cumpriu o seu plano, o seu propósito, e mandou a gente dar continuidade a esse trabalho, né? Desde a igreja de Atos, expandindo por todo o mundo. Se nós não evangelizamos, nós estamos desobedecendo uma ordem de Deus. Desobediência é pecado, tá certo? Então, o evangelismo, ele tem que ser um estilo de vida, ele tem que estar no seu DNA. Você encontrou a Cristo, Cristo transformou a sua vida, você agora precisa falar do que Cristo fez na sua vida para as outras pessoas, anunciar. Você não pode ficar calado, né? Não fique calado, não se envergonhe do Evangelho. Também há textos bíblicos que falam isso, né? Não se envergonhe. Não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe de falar de Jesus Cristo. A gente abre a boca para falar sobre tanta coisa, sobre futebol. A política aí foi um grande exemplo, né? A política, você levanta a bandeira, você defende o seu candidato, você faz mil coisas, mas quando se trata de falar de Jesus, se torna uma pessoa tímida, uma pessoa medrosa, uma pessoa que não tem convicções, uma pessoa que não confia, não sente firmeza naquilo que ela defende o seu político com todas as suas convicções. Mas quando é para defender Jesus, se cala, se acanha, fica tímido. Então, não podemos agir com essa atitude. O evangelismo tem que fazer parte do estilo de vida de um cristão. Então, o evangelismo deve estar em todas as nossas conversas, certo?
na faculdade, no nosso trabalho, aqui na igreja, na rua que nós moramos, com o nosso vizinho, o nosso comportamento, as nossas palavras, nossas atitudes devem estar direcionadas para o evangelismo, para as oportunidades que Deus nos dá de falar, de anunciar as boas novas do evangelho. Mas nós falamos aqui o que é evangelho, né? E eu falei para vocês que o evangelho significa boas novas, que boas notícias, que é falar de Jesus, Então, basicamente, eu posso dizer que o evangelho também é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o evangelho. Quando a palavra evangelho vem na minha mente, eu me lembro somente de uma pessoa, Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo também, ele é o evangelho. Tanto Jesus Cristo como a obra dele. Não dá para desassociar Jesus Cristo, a pessoa, Jesus, a sua obra, tudo que ele fez, isso tudo é o evangelho. Então, nós devemos sempre pensar nisso, certo? E se eu for resumir a pessoa de Jesus e a obra dele em um versículo só, abra aí, 1 Coríntios capítulo 15. Vamos para 1 Coríntios capítulo 15. E aí você vai ter um resumo, nesse versículo, ele tem um resumo do que é o evangelho. Do que a gente deve falar quando a gente fala sobre o evangelho. 1 Coríntios capítulo 15, versículo... Deixa eu ver aqui o versículo... Do 1 ao 4, eu vou ler. Esse pequeno texto aqui resume o que é o evangelho. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 ao 4 diz assim, ó: Agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. Versículo 2: A mensagem que anunciei a vocês é o evangelho, por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes neles, a não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Versículo 3: Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é de mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Versículo 4: Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. Amém? Olha só o que esse texto está falando aqui. O texto começa dizendo: Meus irmãos, eu quero que vocês lembrem do Evangelho. Lembrem do Evangelho que eu anunciei, ao qual vocês aceitaram e foram salvos. O evangelho que ele está querendo dizer aqui é a mensagem que eu anunciei. No versículo 2, a mensagem que anunciei a vocês é o evangelho. Então a mensagem que Jesus pregou é o evangelho. E por meio dessa mensagem as pessoas foram salvas, né? E aí ele diz: eu passei para vocês o ensinamento que eu recebi e que é de mais alta importância. E qual é o ensinamento que ele recebeu aí? Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas, e foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou. Então olha aqui está falando de Cristo e a sua obra, certo? Cristo veio, né? Morreu, ressuscitou ao terceiro dia, anuncia o evangelho, pregue o evangelho. Então, basicamente eu posso resumir o evangelho de Jesus nisso. Então, se eu for resumir a palavra evangelho em três palavras, o evangelho são as boas novas, as boas notícias de que Jesus Cristo é o Salvador, que Ele salva o pecador. O evangelho é o próprio Jesus Cristo. O evangelho é o próprio Jesus Cristo. E o evangelho é a obra de Jesus. A obra que ele operou no passado, que ele opera hoje e continua operando até que assim ele venha. Continuando, né? Deixa eu falar aqui agora o que é o evangelho também. Além do evangelho ser as boas novas, além do evangelho ser o próprio Jesus Cristo, além do evangelho ser a obra de Jesus, o evangelho também, meus amados irmãos, ele é o único meio de salvação dos pecadores. O evangelho é o único meio de salvação dos pecadores. Raíla, abra para mim, por favor, João
capítulo 14, versículo 6. Vamos agora se aprofundar mais no que é o Evangelho. A gente sabe que o Evangelho é as boas novas, a gente sabe que o Evangelho é Jesus Cristo, a gente sabe que o Evangelho são as obras de Jesus, mas o que mais é o Evangelho? Eu digo para vocês que o Evangelho é o único meio de salvação. Leia aí, João 14, 6. Olha aí, eu sou o caminho, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ou seja, o Evangelho é o único meio de salvação dos pecadores, não existe outro caminho para a pessoa ser salva, é através do Evangelho. E quem é o Evangelho? Jesus Cristo, e ele é o que? O caminho, a verdade e a vida. Alguma pergunta? Meus amados irmãos, então, a questão da religião, né? Muitos, mas eu sou muito religioso, a outra religião prega paz, prega amor, prega Jesus. Meus amados irmãos, religião não salva, certo? A religião não salva ninguém. A igreja batista não salva. A igreja católica não salva. A igreja assembleia não salva. A igreja presbiteriana, qualquer denominação não salva ninguém. Porque ele não fala aqui, né? A igreja batista é o caminho, é a verdade e a vida, né? Ele diz, eu sou, Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, meus amados irmãos, o Evangelho é o único meio de salvação de pecadores. É importante a gente entender isso na hora de evangelizar, sabe por quê? A gente não pode relativizar as coisas. Como assim, Wilke? A gente sabe que Jesus é o único caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, né? Aí quando a gente vai evangelizar, muitas das vezes surge aquela questão, mas todas as religiões conduzem a Deus. Não, mas a minha religião também, né, conduz a Deus. E a gente às vezes escuta isso e fica calado, né? A gente fica com medo às vezes de gerar um confronto, né? Mas a gente tem que ser muito convicto de quando for evangelizar, olha, religião não salva, quem salva é Jesus Cristo, é Jesus, quem salva é Jesus, todos os caminhos não levam a Jesus não, aqui está dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida, então só existe um caminho, uma verdade e só um que pode dar vida, é Jesus Cristo. Então a gente vive hoje essa questão do politicamente correto. E para você não querer machucar outra pessoa, você acaba dizendo, não, a gente aceita, né? Não é verdade. Às vezes eu estou evangelizando e aqui acolá alguma outra pessoa, né? Não, mas eu acho assim, que as pessoas que seguem tal religião, né? A pessoa cita o nome da religião, às vezes é a própria religião dele, inclusive faz coisas totalmente contrárias à Bíblia. Ele diz, não, mas eu vou ser salvo, né? Porque o importante é a gente amar o próximo. O importante é a gente ser bom. Aí você já vai ter que explicar, meu amigo, primeiro, o que salva não é as obras, não é a sua bondade. Não são as obras. O que salva não são as obras. Segundo lugar, não são todos os caminhos que levam à salvação. Só existe um. E é Jesus Cristo. E ponto final. Não, mas aí o santo fulano, o santo ciclano, e aí tal. Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Jesus. E muitas das vezes, eu já vi muitos crentes evangelizando que nessa hora se cala. E acaba aceitando que todos os caminhos levam a Jesus, quando na verdade não levam. Então, claro, você sempre vai fazer isso com respeito, com amor, não é querer brigar, querer arranjar encrenca, mas você também não pode, né, deixar de falar a verdade. Afinal de contas, o Evangelho é anunciar a verdade também, é falar a verdade. Então, o Evangelho é o único meio de salvação dos pecadores. Quando nós falamos no Evangelho, é importante a gente destacar 3 elementos essenciais. Tem outros, mas se você for falar sobre o Evangelho de Cristo, tem 3 coisas que não pode faltar. Se faltar uma dessas aqui, não fica complicado você evangelizar. Isso aqui é importantíssimo para quem vai evangelizar, certo? É importantíssimo.
3 palavras que precisam estar na sua boca quando você for evangelizar. As palavras são pecado, você precisa saber o que é o pecado. Arrependimento, você precisa saber o que é o arrependimento. E Jesus Cristo. Você tem que saber o que é pecado, o que é arrependimento e o que é Jesus Cristo. Não há como você evangelizar sem você usar esses 3 elementos. Afinal de contas, o evangelismo é anunciar as boas novas. Eu vou falar de Cristo, eu quero que a pessoa seja salva. Para a pessoa ser salva, ela precisa, em primeiro lugar, saber que é pecadora. Ela precisa saber que, se ela continuar naquela vida de pecado que ela vive, ela vai para o inferno. Claro, você não vai chegar para a pessoa e vai dizer, você vai para o inferno, chegar confrontando. Mas essa pessoa precisa entender que existe o céu e existe o inferno. E que o céu foi feito para os salvos. E que o inferno foi feito para os pecadores. E explicar para essa pessoa o que é pecado. Em primeiro lugar, dizer que todo mundo nasceu pecador. Todo mundo é pecador. Lá em Romanos 3:23 diz, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Inclusive lá na frente eu vou falar também, é importante você decorar alguns versículos chaves na hora que você for evangelizar. Quando for falar sobre pecado, Romanos 3:23 é um versículo muito bom para você usar, Pois todos pecados estão destituídos da glória de Deus. Porque muitas pessoas podem questionar, mas eu vou ser salvo de quê? Do pecado. Aí você vai ler a Bíblia, você vai mostrar para ela Romanos 3:23, olha, todos nós pecamos. E porque a gente pecou, a gente está destituído da glória de Deus. A gente não tem como ser salvo. Mas, porém, sobretudo, todavia, existe aí uma saída para você que é pecador. Existe aí uma forma, de você se encontrar com Cristo, de você ser salvo. Aí que forma seria essa? Aí nós vamos falar sobre o arrependimento. Explicamos o que é pecado, vamos explicar para a pessoa o que é o arrependimento. E se eu perguntar para você, o que é se arrepender? O que é que vocês me dizem? O que é o arrependimento? Minha garrafa d'água está lá longe, vou pegar. Enquanto vocês pensam o que é o arrependimento. Um de cada vez, por favor. Vamos organizar o negócio aqui, um de cada vez. Vamos lá, gente. O que é o arrependimento? O que é se arrepender? Mudar de atitude. Mudar de atitude. Tá bom essa palavra, Resume basicamente tudo. Então, o arrependimento, abra aí Atos capítulo 3, versículo 19. Atos 3, 19. Leandro, pode ler para mim, por favor? Atos 3, 19. Arrependei-vos, hoje convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e tenham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Amém. Vou ler aqui em outra linguagem. Arrependam-se, pois, e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. O arrependimento, como foi bem colocado aí, é a mudança de atitude. Então, o que é que um pecador precisa para ser salvo? Mudar de atitude. Mudar o norte de sua vida, sua bússola. Sua bússola está bagunçada. O pecador é que nem uma bússola quebrada. Para que serve uma bússola quebrada? Pergunte para um general do exército lá do Ibama, que está no meio da floresta amazônica, que é uma bússola quebrada na mão dele. Vai ficar desorientado, ele não vai saber para onde ir.
né? Se for à noite, você tem como ser guiado pelas estrelas, mas durante o dia você fica perdido, você perde o senso de direção. Uma pessoa sem Jesus Cristo é uma pessoa perdida, é uma pessoa sem direção, sem sentido. Para você encontrar o sentido da sua vida, você precisa mudar de atitude, você precisa se arrepender. Se arrepender do quê? Dos seus pecados. Afinal de contas, a gente mostrou que a pessoa, né, todos nós nascemos pecadores. Então, arrepender-se é a gente tomar uma nova mudança, né, na nossa vida, uma nova atitude. Essa nova atitude vai ser baseada nos princípios do Evangelho, os princípios que é a palavra de Deus. E à medida que essa pessoa se arrepende, essa pessoa aí será salva, porque aí encontrou o caminho, a sua bússola agora está apontando para o lugar certo, certo? Então é assim que funciona. É verdade. E essa questão do arrependimento é uma coisa assim que vai depender muito de você, né? Porque a gente sabe que quem faz a obra é quem? O Espírito Santo. Eu não posso obrigar ninguém a se arrepender. Eu não posso descer o chicote, você vai se arrepender agora. A força. Nós não podemos forçar ninguém, o Evangelho não força ninguém a viver com Deus. O Evangelho não é ditadura. O Evangelho é liberdade. O Evangelho é liberdade, não é ditadura. Então, assim, às vezes eu vejo algumas pessoas supervalorizando a preocupação, certo? Eu entendo que você quer que sua mãe seja salva, que seu filho seja salvo, que seus familiares sejam salvos, que seus vizinhos sejam salvos. Mas tem gente que tem uma preocupação em excesso, no sentido de querer obrigar a pessoa a ser crente, a ser discípulo de Cristo. E não é por força que essa pessoa vai vir aqui, mas vai ser através de muita oração, paciência, compaixão, amor. Orar mesmo para que Deus faça a obra, porque eu não tenho poder de salvar o meu pai nem minha mãe. Ninguém aqui tem o poder de salvar ninguém. Quem salva, né, já é Jesus. Ele não disse que ele é o caminho, né? Aí tem gente que realmente fica assim, parece que fica meio que descontrolado, porque a pessoa quer ver aquela pessoa na igreja, a pessoa não vem, e aí você, em vez de facilitar, dificulta, porque você se torna sendo um cara tão chato, mas tão chato, que a pessoa não aguenta mais ouvir o nome igreja, que ele já está com a síndrome do pânico quando fala em igreja, porque a pessoa perturba tanto ele, no sentido mesmo da palavra literal, perturbação. Meu irmão, e aí atrapalha, fica mais difícil. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Entender que a nossa missão é pregar o Evangelho. A gente prega. Tem gente que vai ouvir e de forma respeitosa vai até achar bonito, lindo. Mas eu não quero esse Evangelho para mim. Né? Tem gente que são admiradores, né? Eu admiro a igreja evangélica, eu admiro os crentes, eu admiro a Bíblia, Jesus é lindo, maravilhoso, mas eu não quero esse evangelho para mim. Simpatizante. Aconteceu esse sinal. As pessoas olharam para o pessoal dos crentes, começaram a olhar e dizer, muito bonito. Essas mesmas pessoas lá na frente pegaram a pedra e mataram os três, o mesmo Marcos. Exatamente, né? Tá aí o livro de Atos que não mente. Então, assim, tem gente que é simpatizante mesmo. Fazer o quê? Orar para que quebre essa simpatia, essa macumba. E aí a pessoa abre os olhos e enxergue, né, que não adianta ser um simpatizante, não adianta ser um amigo da igreja evangélica se você não for transformado pelo poder de Deus.
Não adianta. Então, assim, meus amados irmãos, essa questão dos arrepender-se, lembre-se, você não tem condições de fazer com que ninguém se arrependa, é Cristo. O Espírito Santo de Deus que vai fazer a obra. Então ore, apenas ore. Aquela pessoa é difícil, ore. Porque Deus, ele quebra o coração de pedra mais duro, transforma em carne. Deus salva, né? Quantos testemunhos de pessoas que a gente diz, isso aqui eu nunca pensei que fosse um cristão e hoje é. Pessoas envolvidas no homossexualismo, na homossexualidade, pessoas envolvidas com drogas, com prostituição, assaltantes, pedófilos. Todo tipo de pessoas, meu irmão, todo tipo de pessoas, de vários pecados, pessoas que tiveram suas vidas transformadas porque tiveram um encontro real com Cristo, pessoas que perseguiam a igreja, Paulo, que é uma pessoa que perseguia e matava cristão como Paulo. Paulo teve um encontro com Deus, meu irmão, mudou, mudança de atitude, mudou, encontrou a bússola, encontrou o caminho, a verdade e a vida, de perseguidor passou a ser perseguido. O apóstolo Paulo. E quantos outros não foram assim? Então, orem, apenas orem, entregue a Deus, certo? Entregue a Deus. Então, meus amados irmãos, os elementos, pecado, arrependimento e o elemento chave, cabeça, que é Jesus Cristo. Romanos 5:8 diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós, e Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. E João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o Evangelho tem que ser baseado nesses três elementos. Tem que ter. Você tem que saber o que é pecado, você tem que saber a importância do que é se arrepender, entender sobre arrependimento e entender que Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida, certo? Então, você tendo esses três elementos quando for evangelizar, tá de boa, tá uma maravilha. O resto é deixar que Deus faça. Agora eu vou falar sobre a responsabilidade do discípulo com o evangelismo. Eu falei aqui um pouco sobre o que é o evangelho, sobre os elementos que são importantes no Evangelho. Agora nós vamos falar sobre a responsabilidade do discípulo com o evangelismo. Em primeiro lugar, a gente já citou aqui, a nossa responsabilidade é entender que o evangelismo, ele é um ato de obediência, conforme aquele texto que a gente leu aqui de Marcos 16:15, ele disse: vão, ide. Então é uma ordem, então é uma responsabilidade minha, enquanto discípulo de Jesus, obedecer a Deus. É uma responsabilidade minha evangelizar, é uma responsabilidade minha. E tem irmãos e tem irmãs que ficam esperando pelo pastor. Não, vamos se reunir domingo no grupo, vamos sair todo mundo à tarde para evangelizar. Eu não estou dizendo que isso é errado, isso deve ser feito. Infelizmente nós estamos agora no período de pandemia, a gente está meio cauteloso com relação a isso. Não vejo a hora disso passar para a gente voltar a esses mutirões de evangelismo, da gente sair em grupão, né? Nas casas, nos sítios, enfim. Mas isso não impede que você evangelize, não, né? A gente não pode sair num grupão de pessoas, numa aglomeração, mas eu posso evangelizar, né? Eu sozinho, eu não dependo do pastor, você não depende de ninguém para evangelizar, meu irmão. Então, entenda que isso é uma responsabilidade coletiva e individual. Coletiva no sentido da comunidade, da igreja, aqui de nós, e individual porque eu sou responsável por evangelizar. Eu não preciso do pastor, não preciso de montar um grupo de tal, não. Você sozinho, você é responsável por evangelizar. E aí tem gente que fica reclamando, o pastor não evangeliza, a igreja não evangeliza, não sei o quê. Sim, você está evangelizando? Ou está esperando pelos outros? Porque se você for esperar pelos outros, dependendo de quem você está esperando, meu irmão, Jesus vai voltar e você não vai ganhar uma alma para Jesus. Porque tem gente que só está na igreja para sentar num banco e esquentar o banco. Tem gente dentro da igreja só para esquentar o banco. Se você for se espelhar nessa pessoa, morreu Maria Preá. Por isso que a gente tem que olhar para Cristo, né? Jesus, ele é o nosso foco. A gente tem que ser imitadores de Cristo.
Imitadores de Cristo. Então, quando você vai olhar para Cristo, você vai ver que Cristo é evangelizador nato. O cara que não perdeu tempo. Então, é uma responsabilidade minha, de Leandro, de cada um que está aqui, individual também, de evangelizar. Não fique esperando pelos outros, não. Não fique esperando pelos outros, não. Vai e evangelize. Ah, vou evangelizar onde? Dentro da sua casa. O vizinho que mora lá, a vizinha sua casa. No seu trabalho, na escola, na faculdade. Meu irmão, aonde você estiver, você vai encontrar pessoas perdidas e você vai ter a oportunidade de falar de Cristo para essas pessoas. Então, eu posso dizer, em primeiro lugar aqui, sobre a responsabilidade do discípulo com o evangelho é entender que o evangelismo é uma ordem. Segundo lugar, o evangelismo é resultado do relacionamento com Jesus. Verdade, eu conheço lá em Parelhas também, tem uma galera jovem muito boa de se trabalhar, e eu não me lembro qual foi o jovem que me falou, mas falaram, né, que tem um amigo dele que ele encontrava todos os dias na fila do restaurante popular, e ele sentiu o desejo de falar e não falava, acabava falando de futebol, falando de tudo, menos falando sobre Jesus, né? Chegou no outro dia, pegou a fila, ele foi nesse dia determinado, esse dia hoje eu vou falar, hoje não escapa, hoje eu criei coragem, hoje eu vou falar de Jesus para ele. Aí aparece nesse outro dia, ele não viu essa pessoa na fila do restaurante popular, até foi saber o que tinha acontecido, o rapaz tinha morrido também, né? Ela parece que era alcoólatra, morreu nesse dia, enfim, ele ficou muito mal, muito mal, e a gente realmente se sente, pesa nessa hora, viu? Acho que pesa, quando a gente sabe que um amigo nosso, um familiar nosso, uma pessoa do nosso círculo, digamos assim, de convívio, do trabalho, da faculdade, da rua que a gente mora, e essa pessoa de repente vai embora, né? Morre, e a gente não falou de Jesus para ela, com certeza isso gera um peso, que já gerou em mim, né? Eu já perdi pessoas que eu deveria ter falado de Jesus Cristo, eu não falei, né? E essa conta vai chegar no dia que a gente se encontrar com Cristo, quando for prestar contas a Deus, a conta chega. Então assim, a gente tem que abrir a nossa boca, a gente tem que ser ousado, pode perder tempo não, que o amanhã pertence a Deus, o amanhã não é meu. Não sei se amanhã eu vou estar vivo e se aquela pessoa que eu quero evangelizar vai estar viva. Não sei. E eu sei que eu tenho hoje e o agora. Então a gente precisa abrir mais a nossa boca. Então é bem importante isso que Raila colocou. Eu falando aqui sobre a questão do evangelismo, o segundo ponto, que o evangelismo é resultado do nosso relacionamento com Jesus. Quem tem um bom relacionamento com Jesus, essa pessoa com certeza tem a facilidade também de evangelizar, certo? Se eu tenho um bom relacionamento com Jesus, com certeza eu vou também conseguir evangelizar. A responsabilidade do discípulo com o evangelismo. 3. Evangelizar também é um dom espiritual. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, hoje já não existe mais essa questão dos apóstolos, certo? Outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Agora vamos entender aqui o seguinte: não é porque evangelizar é um dom que quer dizer, Wilker, então evangelizar é um dom, eu não evangelizo porque eu não tenho um dom. Não é bem assim também.
Lembre-se da ordenança, esse ide foi para todos. Agora, desses todos que receberam a ordenança de evangelizar, existe um grupo que vai ter uma facilidade melhor de evangelizar. Isso não quer dizer que quem não tem um dom não pode evangelizar. Não só pode, como deve, porque se não evangelizar é pecado. É uma ordem, você tem que obedecer a Deus. Agora, existe um grupo que tem o dom de evangelista. Tem pessoas que têm um dom mesmo, certo? Tem um dom, tem uma criatividade, tem uma certa facilidade de comunicação, de persuasão, enfim, uma série de habilidades que facilita na hora do evangelismo. Então, evangelizar também é um dom espiritual, mas tome nota, evangelizar é uma responsabilidade de todos, é cumprir o ir de Jesus. Então, o que não tem um dom, aí você às vezes quer se escorar, né, a sua preguiça, a sua vergonha, e você coloca a culpa, mas eu não tenho um dom de evangelizar, por isso que eu não evangelizo. Não, é a preguiça, é a timidez, é a vergonha que impede que você evangelize. Evangelizar também é um dever cristão. Em 2 Timóteo 4,5 diz assim: você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então, evangelizar também é um dever cristão. Evangelizar é um ato de amor ao próximo. Evangelizar também é um ato de amor ao próximo. Mateus capítulo 9, versículo 36, diz assim: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Isso aqui é Jesus falando. Jesus teve compaixão das pessoas. Então, evangelizar significa ter compaixão pelos perdidos. Será que a gente tem compaixão por essas pessoas que estão aí no mundo perdidas? Será que quando você vê uma pessoa drogada, o que é que você sente? Você sente compaixão dessa pessoa? Você tem misericórdia? O que é que vem à sua mente? Quando você vê uma pessoa jogada numa calçada, bêbada, quando você vê uma pessoa que é totalmente contrário ao que está escrito na Bíblia, uma pessoa totalmente, devassa, no sentido aqui de ser realmente mundano, e a gente olha, muitas vezes a gente quer julgar, né? Fica julgando. Hoje nós vivemos uma sociedade que vive apontando os dedos. Você é isso, você é aquilo. O crente julga o próprio crente, imagina o mundo. Mas aí quando vai para o próximo, aí vem o conceito que você está falando. Se torna mais difícil. Porque eu gosto muito do que eu apresentar falando. As situações que a gente vê que a humanidade enfrenta. Mas quando parte para a ação com o próximo, parece que aí vem essas causas, dificuldades. Não vai dar certo não. É porque fulano é assim. Mas é aquela questão da prática. Na teoria é muito lindo, né? Amar o próximo. Na teoria é lindo, mas na prática, vá para a prática. Vá para a prática, mas a gente precisa amar o próximo. Mas como é que a gente tem um desejo de salvar as pessoas se a gente não tem amor por elas? É interessante essa questão da família, porque é uma coisa que a pessoa diz assim: mas eu não tenho oportunidade. Mas Deus, Ele é incrível. Deus parece dar uma oportunidade uma vez, todo dia. O Senhor caminhava, o pastor contando todo o Senhor caminhava lá numa pracinha. E esse pastor disse: eu vou falar para Jesus assim, mas uma coisa natural.
você deu boa noite. Toda vez que aquela pessoa passava, eu disse, ei, você lembra de mim? Eu sou aquela que toda vez dá boa noite. Lembro. Posso me visitar? Pode. E aí a gente já forma o quê? Um quebra. Um quebra de Deus, as pessoas se metem. Com certeza. Você só precisa ser ousado. Ousadia, tá com Deus, né? E o resto você deixa que Deus vai fazer. Aqui eu vou falar alguns tipos de evangelismo que existe, aí vai chegar bem nessa questão aí. Existem várias formas de você evangelizar. Eu vou citar já quais são essas formas. Na verdade eu vou começar com elas agora, ó. 5 maneiras de evangelizar. Eu vou dizer 6. Eu tenho 5 aqui, mas eu me lembrei de outra depois, eu vou colocar aqui. Existem 6 formas de evangelizar. Existem mais, mas eu vou destacar 6. A primeira aqui eu coloquei evangelismo explícito. O que é esse evangelismo explícito? É a abordagem inicial que acontece por meio de uma pesquisa, de um censo religioso, uma entrevista, entrega de uma literatura. Normalmente o evangelista se apresenta, uma vez que é muito apropriado para o uso com pessoas desconhecidas, e começa fazendo algumas perguntas. Então, o evangelismo explícito é aquele evangelismo que é feito muitas das vezes com pessoas desconhecidas. Muitos grupos de evangelismo usam essa tática. Não sei se aqui em Timbaúba vocês já usaram censo religioso ou uma série de perguntas, que é para você criar um papo. Você chega aqui numa casa, tudo bem, moça, eu estou fazendo aqui uma pesquisa. Aí você começa a pesquisa, né? Qual é a sua religião? Começa primeiro com as perguntas que não tocam nem religião. Aí você vai chegando, qual é a sua religião? Você acredita em Deus? Aí automaticamente, né, essas perguntas vão fazer com que essa pessoa responda esse censo. E diante dessas respostas você vai poder também respondê-la, né? Falar, poxa, você acredita em Deus? O que é Deus para você? Aí a pessoa vai falar, Deus é isso, Deus é aquilo, e você vai, enfim, aproveita. Então esse é evangelismo explícito. É o censo religioso, entrevista. No início, quando eu era novo convertido, eu evangelizei muito dessa forma. O evangelismo explícito. A gente chegava numa cidade e tinha um grupo, o nome do grupo era Radicais. Chegava em Parelhas, aquele monte de jovem. Então a gente só tinha um dia para evangelizar. Então esse evangelismo é um evangelismo realmente rápido, né? Não é aquele que dá para você ficar marcando estudos, a não ser que a igreja local, né? A gente até marcava estudo, mas quem dava era a igreja local. Mas esse evangelismo explícito é aquele mesmo muito rápido. Você chega, faz uma entrevista, um censo, e naquela conversa ali você já planta a semente. Segundo tipo de evangelismo, evangelismo apologético. O evangelista, a partir de uma conversa informal, guia a outra pessoa para temas do evangelho. O evangelista parte de assuntos diversos para apresentar a Jesus Cristo. Esse tipo de evangelismo apologético é aquele que você está numa roda de amigos conversando sobre futebol, sobre qualquer coisa, sendo que aos poucos você começa já a entrar em temas falando de Jesus Cristo, certo? A pessoa já é seu amigo. Aqui não é aquele evangelismo rápido como o anterior. Não, eu já sou seu amigo. Eu já jogo futsal com o Leandro lá na quadra de esporte. E aí, né, Leandro, tem aquele período que o seu time perdeu, você senta ali na arquibancada, vai política, economia, saúde, Covid, e de repente você já está falando, você faz com que a conversa chegue a Jesus Cristo. Aos fins dos tempos, meu irmão, nós temos uma pandemia, Covid-19, rapaz, isso só pode ser o fim dos tempos. Aí pronto, já vai falando, né, Leandro? Rapaz, você está notando que está aumentando o negócio desses desastres ambientais, as doenças. Rapaz, na Bíblia, depois não fala que na Bíblia diz que vai aumentar. Pronto, de uma forma informal você começa a entrar com o evangelho. Então esse aqui é o evangelismo apologético. Deixa eu ver aqui. Temos o evangelismo contra-evangelístico. Para aí que eu vou explicar. Evangelismo contra-evangelístico. Como é isso?
é a abordagem usada com pessoas religiosas. O evangelista pergunta sobre as crenças do evangelizado, da pessoa que você está evangelizando, e depois aproveita a oportunidade para falar sobre as suas. Esse tipo de evangelismo não é para qualquer um. Evangelismo contra evangelismo por exemplo, digamos que Joaquim é testemunha de Jeová. Eu vou pedir para que ele me evangelize. Eu sou crente, mas eu vou lá na casa dele e vou... Ô Joaquim, me evangelize. E Joaquim vai falar, né, a crença dele. E aí, depois que Joaquim fala a crença dele, eu vou e... Rapaz, é o seguinte... O correto é isso, é isso, é isso e é aquilo. Aí você contra-evangeliza, entendeu? O contra-evangelismo é isso. Eu procuro uma pessoa de uma religião diferente, peço para ela me evangelizar. Então ela vai me evangelizar e aí eu vou ter argumentos para ir contra a evangelização dela. Agora não é para qualquer um não. Se você não for bom, não invente fazer isso não, porque senão você vai ser evangelizado e vai sair daqui para outra igreja. Não vá atrás sem você não tiver, se você não for bom de Bíblia, não adianta. Se você for no Mormon, vá pedir para o Mormon te evangelizar, vá você sem entender de Bíblia, ver se você não vira Mormon no mesmo dia. Está lá. Isso qualquer seita. Então, isso aqui é um evangelismo que eu só indico para pessoas que já têm um certo preparo bíblico, que estudou, né, tem um estudo, tem um bom conhecimento sobre as seitas, e aí sim essa pessoa tem a segurança enorme de chegar em qualquer outra seita, me evangeliza aí, e depois você... Lá em Paredes também tem um jovenzinho, como é que eu posso usar uma linguagem bem nordestina? Arretado. Johnny Cleide. Johnny Cleide não está nos assistindo. Johnny Cleide pediu para um adventista, sei lá quem, não me lembro a religião lá, pediu para ser evangelizado. Mas Johnny Cleide pegou esse cabo depois. Aí, mano, foi uma coisa bonita, né? Não sei se a pessoa se converteu, se o Espírito Santo fez a obra, mas ele se preparou, né? Ele se preparou. Então, é um evangelismo assim que eu não indico para todo mundo. Você tem que... Agora, estude, meu irmão, estude. A gente tem que estudar a Bíblia de toda forma, não seja relaxado, não. Existe o evangelismo atrativo. O que é o evangelismo atrativo? É a abordagem indireta, normalmente utilizada por pessoas que têm contato com o público, palestrantes, professores, que aproveitam as oportunidades para ilustrar conceitos do evangelho, para causar interesse e, consequentemente, uma oportunidade evangelística. Então, o evangelismo atrativo é mais usado por pessoas que trabalham, um pedagogo, um assistente social, qualquer profissão. Ele usa da sua profissão, de uma situação, para pregar o evangelho. Um exemplo na minha área de assistente social. A gente trabalha muito com essa questão de vulnerabilidade social. Pessoas que estão na miséria, que estão na pobreza, né? Que não tem alimento, que não tem casa, que não tem isso, que não tem aquilo. Aí uma vez eu estava na aula lá na faculdade, o que é que eu fiz, né? Gente, é o seguinte, Jesus ele se preocupava com o público que estava em vulnerabilidade social. Jesus ele pegou uma multidão faminta e alimentou com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus ele pegava aquela pessoa que estava excluída da sociedade, pessoa leprosa, que a lepra naquele período a pessoa era excluída. Hoje não tem os excluídos, né? Hoje tem os grupos excluídos da sociedade, sabe? E Jesus, antes de vocês falarem em direitos humanos, antes de vocês falarem em ética, em respeitar as diferenças, em acolher os excluídos, Jesus já fazia isso. Olha aí, preguei dentro da minha área, falar de Jesus, o que Jesus fez. Então isso aqui é o evangelismo atrativo. Você se utiliza do conhecimento da sua profissão, usa razões, circunstâncias que levam a você a citar a Bíblia dentro do seu trabalho. Tem muitos palestrantes que fazem isso, certo? E existe o evangelismo intencional, que é utilizado nos PGMs. Para quem está aqui e não sabe o que é um PGM, o PGM é um pequeno grupo multiplicador.
semelhante com uma célula, grupo familiar, sendo que ele tem algumas particularidades. Então o PGM é um pequeno grupo. Digamos aqui, a igreja batista, ela se divide em vários grupos, que vai fazer cultos nos lares. Momento de louvor, momento de compartilhar a palavra, agora de uma forma muito mais informal, né? Não tem a formalidade, é uma coisa informal. E aí, o PGM, ele tem a ideia de ser realizado em casas de pessoas não cristãs. Então, eu conheço uma pessoa que não é cristã, eu falo com ele, eu posso fazer um PGM na sua casa? Um momentozinho de oração? E aí, vai eu, mais o meu grupo, e prega a palavra de Deus, né? E fica orando por essa pessoa. Tem todo um planejamento, né, da gente fazer esses PGMs. Hoje a gente tem os PGMs, mas não está funcionando da forma que deveria funcionar, certo? A gente ainda vai passar por essa etapa. Devido à pandemia, a gente não pôde. Mas quem sabe, próximo ano, em nome de Jesus, a gente consegue trabalhar o PGM aqui de uma forma mais eficaz. E aí avançar para as pessoas de fora. Então, o que é o relacionamento intencional, o evangelismo intencional? É aquele evangelismo que você não chega direto para a pessoa para falar de Cristo. Se tem aquele que você chega logo e fala de Cristo, é aquele que você vai criando um vínculo com a pessoa, você vai conquistando a pessoa, sem falar de Jesus, até que essa intimidade com a pessoa já está tão grande que você se sente à vontade. Eu já fiz isso várias vezes lá em Caicó. Eu cheguei a jogar vôlei, eu não sei nem para onde vai vôlei. Mas para evangelizar, me aproximei de uma galera do vôlei, comecei a jogar vôlei, só para me aproximar do amigo, né? E ali, falando só sobre vôlei, estudei sobre vôlei, eu tive que saber qual era a seleção brasileira, quantos títulos tinha, quem eram os jogadores, quem era o maior adversário do Brasil, tive que estudar tudo sobre vôlei, para depois evangelizar esse menino. Consegui, né? Não se converteu, mas ele ouviu o evangelho. Então eu passei cerca de 1 ano com ele sem falar de Jesus. Só, ei, vamos tomar café lá em casa, vamos almoçar, vamos jogar vôlei, vamos para isso, vamos para aquilo. E chegou o momento certo de começar a falar de Cristo. E até hoje eu converso com ele, quando eu vejo, falo de Cristo. Ele hoje é aberto. Então você conquista aquela pessoa. Você faz amizade com aquela pessoa. E em algum momento que você vai saber, aí você entra com o evangelho. Isso é evangelismo intencional. Eu tenho, na verdade, todas as nossas amizades devem ter uma intenção. Todas as amizades que a gente faz tem que ser intencional. No que sentido? Eu quero ganhar aquela pessoa para Cristo. Todas as pessoas, a gente tem que ter esse desejo de ganhar essas pessoas para Cristo, certo? Estou encerrando. Por último, umas dicas práticas para se envolver com o evangelismo. Você quer se envolver com o evangelismo? Eu quero. Todos nós queremos. Quais são as dicas práticas? Estude a Bíblia. Em primeiro lugar, estude a Bíblia. Mais conhecimento e mais você estudando a Bíblia, você vai ter mais conhecimento e mais confiança para você pregar o evangelho, para você anunciar as boas novas, tá certo? Então, e lembre-se dos 3 elementos: pecado, arrependimento e Jesus Cristo. Estude sobre isso. Estude sobre pecado, sobre arrependimento e Jesus Cristo. E estude a Bíblia como um todo. Essa é a primeira dica prática para quem quer exercitar seu evangelismo de forma mais eficaz. Ah, Wilker, eu já evangelizo. Continue, meu irmão, evangelizando e estude mais a Bíblia. Segundo ponto, tenha convicções das suas crenças. Tenha convicções das suas crenças. Pelas caridades. Tem gente que vai evangelizar, mas não passa confiança. Parece que está contando uma história que nem ela mesma acredita. Quando vai falar que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, ela conta de uma forma que parece que ela não está acreditando naquilo que ela está falando. Ela fala da boca para fora: ei, meu irmão, Jesus ressuscitou, morreu, tal, mas você não sente que aquela pessoa está convicta, parece que ela não acredita naquilo que fala. Então tenha convicções de suas crenças. Outra dica: memorize versículos. De preferência, versículos que tem a ver com aqueles 3 elementos. Memorize um versículo sobre pecado, um versículo sobre arrependimento e um versículo sobre Jesus Cristo. Fala que ele veio para salvar a humanidade. Porque nem sempre você vai estar com a Bíblia. Nem sempre a gente vai estar com a Bíblia.
Ah, Wilker, eu tenho uma dificuldade de memorizar. Meu irmão, acessa lá o papai Google, a mamãe Google, coloca lá, dificuldades de memorizar, dicas para memorizar. Você vai ver muitas aulas no YouTube, certo? Dando dicas de como você faz para memorizar. O problema não é que você não consegue decorar. O problema é a preguiça que não deixa, o comodismo que não deixa. Se você for atrás, você consegue, certo? Ore por oportunidades evangelísticas. Aqui é outra dica. Ore por oportunidades evangelísticas. Muita gente não ora nesse sentido. A gente precisa orar: Senhor, me dá oportunidades. Abre portas para que eu possa evangelizar no meu trabalho, na minha faculdade, com meu vizinho. Ore para que Deus lhe dê oportunidades. E Deus com certeza lhe dá diariamente. Eu me lembro aqui numa van, essas vans que vai aqui, né? Timbaúba, Caicó. Eu acho que o Enia estava nesse dia. A gente sentou logo na frente, né? E aí o motorista, não vou falar aqui por questão de ética, né? Ele gosta muito de escutar músicas, né? Do mundo, como todos os motoristas. Aí ele botou uma música evangélica, né? Ele disse: rapaz, essa música aqui é legal, eu gosto dela, é linda. Eu me sinto tocado quando eu escuto essa música. Meu irmão, quer uma deixa melhor que essa para você falar de Jesus? Aí você, rapaz, aí a música falava sobre cura, né? Deus cura, Deus transforma, que Deus é maior. Meu irmão, e o cara escutando a música, dizendo que gosta da música, tá aí um prato cheio para você deixar pelo menos um versículo e dizer: rapaz, Deus fez isso na minha vida. Essa canção que está cantando aí, que Deus cura, realmente, eu fui curado. Aí curado de quê? Você conta seu testemunho. Eu fui liberto de quê? Então são coisas simples, que a gente presta atenção e a gente evangeliza. Então são oportunidades que Deus nos dá. Quinto lugar, esteja sempre pronto para testemunhar. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 diz: estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. 1 Pedro 3,15 vai dizer: estejam preparados para quando as pessoas lhe pedirem a razão da esperança de vocês, vocês saberem falar qual é a esperança de vocês. Então esteja sempre pronto para testemunhar, falar o que o Evangelho fez na sua vida. Esteja sempre pronto para falar o que o Evangelho fez na sua vida. E não precisa mentir, não. Tem gente, meu irmão, que fica com inveja do testemunho dos outros. Eu roubei, eu matei, e Jesus me libertou, estava preso no Pereirão. Eu tive um câncer em estado terminal e Deus fez um milagre. Aí você olha para a sua vida, às vezes: eu nunca matei, nunca roubei, nunca tive uma enfermidade assim que me ofereceu risco de morte. Eu vou falar o quê? Qual é o meu testemunho? Aí tem gente que inventa, que é para, né, dar um tchan no seu testemunho. Meu irmão, não se preocupe com isso não, certo? Só basta você dizer: você não passou por alguma experiência dessa, graças a Deus, né? Que você talvez não foi um pedófilo, não foi um grande criminoso, enfim, se escapou de um grande acidente, como o avião da Chapecoense, né? Talvez você só caiu de bicicleta. Mas, irmãos, o que é que nós falamos lá sobre pecado? Que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, se você, meu irmão, que a gente tem nossos pecados, né? Talvez a gente goste de classificar pecado grande, pecado pequeno. Não existe, pecado é pecado. Mas se não teve um grande acontecimento na sua vida, mas você pode dizer: olha, eu não fui bandido, eu nunca matei, nunca roubei, nunca me prostituí, mas eu tenho meus erros, eu tenho minhas falhas. E na verdade a Bíblia diz que todos pecaram, e todo mundo é pecador, e se o pecador não se arrepender, ele vai para o inferno. Então pronto, fala só isso, meu irmão, mas fala, certo? Não vai inventar coisa, não, que é mentira. Aí mentira Deus não abençoa coisa através da mentira, não.
Deus não abençoa não, porque Deus é o Deus da verdade, e o pai da mentira é o diabo. Então não venha com mentiras. Pregadores também, que serve para... Eu sou pregador, Raíla é pregador. Gente, tem pregador também que mente e que não sente. O cara prega até a Bíblia bem, mas quando vai contar os testemunhos, as experiências, também fica inventando coisa de outro mundo. Misericórdia. Prega o evangelho, irmão. Você também não teve uma grande experiência, não vai ficar citando coisa que nunca aconteceu na sua vida. Para querer, né, passar um tchan também para a igreja, né? Oh, nossa! Que Deus grande! Então, sinceramente, vamos lá. 4 minutos para encerrar. Dicas práticas. Atente ao seu testemunho de cristão. Atente para o seu testemunho. Tem gente que quer evangelizar, mas o testemunho, meu irmão, é podre. Você trata as pessoas mal, as pessoas observam como é que você enfrenta as dificuldades, como é que você lida com os conflitos. Sua vida fala mais alto do que suas palavras. Suas atitudes falam mais alto do que suas palavras. Então tem gente que quer evangelizar, mas a vida é toda torta. É mentiroso, é fofoqueiro, mete o pau em ciclano. Teve período de campanha política aqui, que era crente metendo pau no outro. O seu partido, que ganha prefeito, rasgando na rede social. Aí a pessoa dessa quer evangelizar quem? Metendo pau, usando até palavrão. Não evangelizar quem, meu irmão? Então, tome cuidado com o seu testemunho. No seu trabalho, você é relaxado, é preguiçoso? Você pensa que é evangelizar, meu irmão? Você tem que estar atento. Então, eu vou evangelizar no meu trabalho, mas espero que você seja um bom funcionário. Você não seja um funcionário relaxado, porque se você for, seu testemunho lá não vai fazer muito efeito, não. Vocês vão olhar para você, bem, quem está querendo me dar lição de moral? Aí quem está querendo falar aqui de Jesus? Jesus mesmo, senhor mesmo. Diz que o crente tem que imitar a Cristo. Você é preguiçoso do jeito que é, não faz nada no trabalho, vive reclamando, murmurando do trabalho. Enquanto um monte de gente está desempregada, fica murmurando do trabalho. Vamos lá. Crie oportunidades. Ou seja, faça visitas, eventos, projetos sociais, mídias. Inventa alguma. Nós temos as mídias hoje, tá certo? Use o seu Facebook, meu irmão. Poste coisa cristã. Poste a palavra de esperança. Poste o versículo, as suas redes sociais. A gente só posta besteira. Use as suas redes sociais para evangelizar. Use as suas mídias para falar de Cristo. Compartilha, dê uma força pelo menos nos cartazes do culto. Divulga os cultos da igreja. Aí fica divulgando churrasco, o bar, o supermercado, o político. Divulga tudo, mas não divulga uma programação da igreja. Ô infeliz. Dá vontade de dar uns cascudos. Não, coloque versículos bíblicos, certo? Use as suas mídias sociais. Uma grande parte da população hoje lê, está nas redes sociais. Então crie oportunidades, saia para visitar alguém que está afastado, alguém que está desviado, alguém que não é salvo, você quer visitar, vá lá, faça visita. Elementos atrativos. Outra dica, elementos atrativos. Usar pulseiras, broches, camisas. Tem umas camisas que tem umas frases, né? Bem evangelística. Faz algumas perguntas. Então você está ali, a pessoa vai ler, né? E a pessoa vai querer saber. Aquilo vai gerar uma curiosidade. Então você pode usar da sua criatividade, usar cores, broches, enfim. Lá em Juazeiro do Norte eu já usei muito isso, lá no período que eu estava lá na zona, passei 15 dias lá na zona rural e no evento lá do Padre Cícero, na Romaria. E eu usei muito camisetas, cores, enfim, terço, cruz, crucifixo, usei tudo a favor do evangelismo. Então tem que ter criatividade. Tome cuidado com as palavras, certo? Não vai chegar, fulano, você tem que aceitar Jesus, senão você vai para o inferno. Não é assim. Não vai já chegar mandando a pessoa ir para o inferno, não. Se acalme, se acalme. Não é assim que se evangeliza, não.
não comece a abordagem com acusação, né? Que é o caso que muita gente já chega acusando. Seja persuasivo, não manipulador. Não fique manipulando, não, as pessoas. Tem muita manipulação hoje no mundo gospel. Que sentido? Hoje você vai para um evento, tem umas igrejas aí que não vou citar o nome por questão de ética, mas sabe aqueles grupos evangelísticos que é gente de várias denominações? Junta a galera da Bleia, da Batista, de todas as igrejas. Aí sai numa cidade, aí eu estava lá, eu trabalho com a arte do palhaço, né? E aí estava eu e mais 2 palhaços de outras igrejas. Aí fizeram lá o teatro, a peça, tal, na comunidade, as crianças, tudo, achou bonito. Aí no fim o palhaço disse, repita comigo, tal, essas palavras. As crianças tudo repetiu, né? Mais de 30 crianças. Manipulou as crianças a dar uma resposta que chegasse a sim, eu aceitei Jesus. E aí coloca lá, só para fazer mídia, 30 crianças aceitaram Jesus. Não, você manipulou. Tem muita gente que está manipulando. Você manipula as pessoas a darem aquela resposta. Levanta a mão, tal. Gente, eu não sou contra muitas coisas disso, não. Mas tem coisa que você vê que é pura manipulação. Você fica manipulando a pessoa a dizer um sim para Cristo, quando na verdade o coração dela não disse. Mas você, de forma até constrangedora, a pessoa se sente tão constrangida que não, eu aceito. E na verdade não aceitou. Então tem cuidado com essa manipulação. Por fim é isso, pessoal. O tempo já são 8h32, passei 2 minutos. Vamos encerrar, vamos orar. E deixa eu logo dar o aviso aqui. Domingo, atenção você que nos assiste, que é membro aqui da PIB também. Domingo é culto de ceia, memorial da ceia do Senhor. Então 5h30 da tarde, o horário costumeiro de sempre, domingo, 5h30 da tarde, pastor Silvio vai estar conosco. Você que faz parte do grupo de risco, você também pode participar da ceia. De que forma? Só é juntar os elementos, certo? Algo que represente o pão, algo que represente o vinho, fazer a mesa aí na sua casa e cear com a gente, tá certo? Não, também não tem problema. Então, tanto de forma presencial como online. Domingo, 5h30 da tarde. Eu acho que o aviso era isso. Tem algum aviso, Raíla? Não, né? Pronto, tem uns PGMs continuando. Você não faz parte de um PGM, procure um. E quinta-feira, próxima quinta, a escola bíblica, se assim o nosso bom Deus permitir. Vamos ficar de pé, vamos orar, encerrando, pedindo a Deus que nos ajude a obedecer a Ele nessa grande missão, nessa grande ordenança que é de pregar o Evangelho a todas as pessoas. Pai, queremos te dar graças a Deus por esse estudo. Talvez muitas das coisas que foram faladas aqui nós já sabíamos, mas muitas das vezes falta a gente colocar em prática. Muitas das coisas estavam até esquecidas na nossa mente, e esse estudo trouxe uma forma da gente relembrar, da gente se atentar para esse elemento importantíssimo na vida do cristão, que é cumprir o ID de Cristo, é anunciar as boas novas do Evangelho. Ó Deus, perdoa as nossas fraquezas, perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, as oportunidades que nós perdemos de pregar o Evangelho, de evangelizar as pessoas da nossa casa, da nossa família, de evangelizar as pessoas do nosso trabalho, as pessoas que convivem com a gente, Senhor, em alguma área da nossa vida. Ó Pai, eu te peço, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos dê ousadia, criatividade, nos dê sabedoria para evangelizar, que essa chama do evangelismo, do amor pelas almas perdidas possa queimar em nosso coração, que nós possamos, ó Pai, todos os dias desejar que as pessoas que a gente se encontra, elas sejam salvas em Cristo Jesus. E eu aproveito para orar por essas pessoas. Nós oramos, Senhor, pelos nossos familiares, oramos pelos nossos vizinhos,
vizinhos, pelos nossos colegas de trabalho. Ó Pai, oramos, meu Pai, pelos nossos colegas de estudo. Ó Pai, pedimos que o Senhor tenha misericórdia deles, Senhor, e que a tua salvação os alcance, e que o Senhor nos use, ó Pai, como canal para pregar o evangelho para essas pessoas. Que toda vergonha, ó Pai, saia da nossa vida. Ó Pai, que toda preguiça, que toda zona de conforto, que tudo aquilo que nos impede de evangelizar, que possa sair da nossa vida, e que tão somente fique em nós o desejo ardente, queimando no nosso coração, de ganhar almas para Jesus, para a tua honra e para a tua glória. No nome de Jesus Cristo, nos dá ousadia, Senhor, e que essa igreja seja uma igreja missionária, uma igreja onde cada discípulo, ele sente, ó Pai, essa responsabilidade e tem esse compromisso de proclamar o evangelho a todas as criaturas, a todas as pessoas que a gente encontra. Eu peço a tua bênção, Senhor, sobre a cidade de Timbaúba. Oro para que haja mais convenções aqui nessa cidade, que as pessoas conheçam a Cristo, independente de denominação, seja batista, assembleia ou de qualquer outra igreja que prega o evangelho, mas que o evangelho chegue a essa pessoa, que essa pessoa reconheça Cristo como único e suficiente Salvador, que essa pessoa se arrependa dos seus pecados e assim possa viver uma vida nova, ser uma nova criatura, nascer de novo para fazer a vontade de Deus. Eu oro pela cidade de Timbaúba, peço pela convenção da população desta cidade, para que a terra do bordado seja conhecida também como a terra onde existem adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Ó Pai, nos dá uma boa noite de sono, de descanso, um restante de semana na paz, abençoa nossas vidas, nos livra, nos proteja de todo mal, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Boa noite, Deus abençoe a todos.